fazer tipo um resumo da matéria. Eu acho que isso facilita a consulta na hora da foto, porque tem um monte de papel. E é uma maneira de estudar também, bacana. Eu estudava muito assim, né? Eu estudava meio que reescrevendo a matéria em casa. Eu acho que essa é uma maneira legal de estudar também. Bom, vamos lá. Então, isso aqui é um resumo que nós discutimos sobre retas, beleza? Então tem duas coisas aqui que são muito importantes. Em primeiro lugar, isso aqui, tudo isso é recapitulação, nós já falamos. Então, em primeiro lugar, isso aqui. Quais são os elementos que nós precisamos para determinar uma reta, certo? Ou nós precisamos conhecer dois pontos pertencentes a essa reta, ou um ponto de inclinação. Um ponto e a direção, beleza? Um ponto e a direção onde essa reta está. Tranquilo, pessoal? Certo? E o que eu quero dizer com determinar? Determinar, nesse caso, é que vai ter uma e somente uma reta satisfazendo essas condições. Então, se eu tenho dois pontos, só tem uma e somente uma, quer dizer, não tem mais nem menos de uma reta a qual esses dois pontos pertencem, beleza? Tá? Então, isso quer dizer dois pontos determinam uma reta, beleza? Da mesma forma, se nós conhecemos um ponto só, mas nós conhecemos também a direção, também só tem uma única reta que passa por aquele ponto e está naquela direção. Beleza, pessoal? Então, um ponto e uma direção também determinam a reta. Tá de boa, pessoal? Isso, certo? Isso é muito importante. E aí, sabendo, assim, essa informação, né, assim, aí a gente vai pensar como a gente representa a reta, né? Como a gente, o que eu quero dizer representa? Algebricamente, como a gente escreve a equação que representa essa reta, tá? Aí, em geometria analítica, nós temos dois tipos básicos de representação, que são chamados a equação cartesiana e a equação paramétrica, beleza? Esses dois que nós estamos vendo reta, por enquanto, esses dois tipos de representação, paramétrica e cartesiana, não é só para reta, tá? A gente pode ter equação paramétrica e cartesiana de círculo, de parábola, de qualquer coisa. A gente está vendo só para reta por enquanto. Na verdade, a gente já viu equação cartesiana de outras coisas, de círculo, parábola, hipérbole, que é que sofistica uma hipérbole. Mas a equação paramétrica a gente viu só de reta por enquanto, beleza? Mas existem essas duas formas básicas. E o que quer dizer a equação cartesiana de algum objeto? É uma equação que envolve apenas as coordenadas cartesianas. São x e y. Tá? Então, porque o a e b são constantes, né? Então não aparece nenhuma variável a não ser as próprias coordenadas cartesianas. Tranquilo? Tá? E na equação paramétrica aparece uma outra variável que é chamado parâmetro. Um parâmetro quer dizer uma variável que é externa às coordenadas cartesianas, que vai representar alguma outra coisa que tipicamente pode ser um tempo, né? Então, se essa equação aqui descreve uma trajetória, esse t é o tempo, mas pode ser outras coisas. Então, é externo àquelas coordenadas que indicam a posição. Tranquilo? Então, isso a gente chama de equação paramétrica. Certo? Bom, e aí, fazendo a ligação dessas duas coisas, tá? Em cada tipo de equação, na equação cartesiana e na equação paramétrica, a gente vai ter elementos que correspondem a essas coisas que determinam a reta. Que na verdade é mais por aqui, o ponto e a direção, tá? Beleza? Tranquilo? Então, na equação cartesiana, o que indica a direção onde a reta passa? É a inclinação. Tranquilo? Certo? A inclinação vai dar a direção onde a reta passa. Tá tranquilo? Beleza? Certo?
Já na equação paramétrica, o que indica a direção da reta? É esse vetor multiplicado pelo parâmetro t, que justamente por isso ele é chamado de vetor diretor, que é o vetor que dá a direção. Tá legal? Beleza? Tá, então a direção ela é indicada pela inclinação e pelo vetor diretor. E o lugar de um ponto, né, onde a reta passa, na equação cartesiana, é dado por esse termo independente t, que é chamado de coeficiente linear, né, que é um ponto que eu acho meio bobo, mas esse b indica o lugar do plano onde a reta passa. Tranquilo? Tá? Então, duas retas com a mesma inclinação e com tempos independentes diferentes são duas retas paralelas. Beleza? Ou seja, que tem a mesma inclinação, mas passam em lugares do plano diferentes. Beleza? E aqui esse vetorzinho que é somado, ele é também um ponto onde a reta passa. Tá tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Tá? Então, a gente pode converter, por exemplo. Vamos fazer exercício agora, tá? Mas a gente, tanto a inclinação como o vetor diretor, na equação, respectivamente, na equação cartesiana e na equação paramétrica, eles indicam a direção. Então, eles indicam a mesma coisa, representada de uma forma diferente. E aí a gente pode passar de um para outro. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, por exemplo, se a gente conhece o vetor diretor, que vou botar aqui 2, 3, por exemplo. Se esse é o vetor diretor de uma reta, tranquilo? Vetor diretor 2, 3, qual é a inclinação dessa reta? A inclinação dessa reta é a inclinação desse vetor. Tranquilo? Tá? E quanto é a inclinação desse vetor? É delta y sobre delta x. E vai dar quanto? 3 meios. Todo mundo concorda? Tá? Beleza? Esse 3 meios é a inclinação desse vetor. É a variação de y dividido pela variação de x. Tá? Então assim a gente passa de uma coisa para outra. Beleza, pessoal? Tá? Então agora vamos fazer então, lista 1, exercício 2, que é para a gente determinar equações paramétricas e cartesianas da reta, tá? Então, item A. A reta que passa pelo ponto 3, 1. Então, tem inclinação A igual a menos 2. Beleza? Tranquilo? Então, dependendo do que é dado na questão, vai ser mais fácil fazer primeiro a equação cartesiana ou a equação paramétrica. Nesse caso, eu acho que é mais fácil fazer primeiro qual? Cartesiana, porque já tem inclinação. A inclinação é só jogar na equação cartesiana, tá? Beleza? Então eu posso, para fazer a equação cartesiana, eu sempre posso fazer isso, ó. Y menos y0 sobre x menos x0 é igual a A. Tá claro, pessoal? Certo? Essa é a forma geral da gente achar a equação cartesiana. Tranquilo? Porque nesse lado aqui eu tenho delta y sobre delta x. Tá? E quando eu tenho uma reta, justamente isso que acontece. A variação média é constante. Então, delta y sobre delta x, a variação de y sobre a variação de x, é sempre igual a essa inclinação A. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu vou botar aqui?
lugar de y0 e x0 as coordenadas desse ponto aqui, beleza? Então eu vou botar y menos 1 sobre x menos 3 é igual a menos 2, tá? Beleza? Tranquilo? O que eu estou dizendo com isso? Como eu falei, a inclinação de uma reta é constante, tá? Então eu estou pegando um ponto conhecido que pertence à reta e outro ponto x, y, que é um ponto qualquer, um ponto genérico pertencente à reta, tá? E eu estou dizendo, se eu pegar o delta y e o delta x, para quaisquer pontos pertencentes à reta, isso sempre vai ser igual a 2. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tá? Então, essa é a forma geral da gente achar a equação cartesiana. Fazendo as contas, eu vou ter. Beleza? Multiplicando aqui, alguma dúvida? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Beleza? Alguma dúvida aqui? Tá. Então a equação dessa reta vai ser quanto? Y igual a menos 2x mais 7. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Certo? Posso fazer a paramétrica? Tá. Então, para fazer a paramétrica, para fazer a cartesiana, o que eu preciso? Um ponto e a direção. Tá? Para fazer a paramétrica, eu também preciso de um ponto e a direção, só que a direção agora, então um ponto eu já tenho, tá? Um ponto onde a reta passa. Só que para fazer a direção agora, eu preciso não mais da inclinação, mas eu preciso de um vetor de vetor. Um vetor que esteja nessa direção. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Tá? Então eu preciso achar um vetor que tenha essa inclinação aqui. Tá? Beleza? Mais ou menos como eu fiz aqui, ó. Esse vetor aqui tem essa inclinação. Tá certo? Tá? Porque quando eu divido a coordenada x, a coordenada y dele, estou fazendo um triângulo retângulo aqui, ó. Quando eu divido a coordenada y dele pela coordenada x, vai dar esse valor aqui. Tá? Agora o que eu estou pedindo para vocês fazerem é ao contrário. Eu tenho esse número, eu quero um vetor de tal maneira que a divisão da coordenada x para a coordenada y dele dê esse número. Que vetor pode ser esse? Fala aí. Alguém falou alguma coisa? 2 e 3. Não, 2 e 3. Quando eu dividir 3 por 2, vai dar quanto? Poderia ser um múltiplo desses? Um múltiplo desses? Mas tem que dar isso aqui, ó. A divisão tem que dar menos 2. Então pode ser quanto? Menos 6 aqui. Não, menos 6. Pode. Não, mas é errado. Não, 2 e menos 6 você falou? Mas ele é 3. 2 menos 6 é a divisão da quanto? Não, tem que ser 3 menos 2 errado. Isso, então qual? 3 menos 6. 3 menos 6, bora. Tá beleza? Tranquilo? Não entendi. Hã? Eu não entendi por quê. Porque eu estou fazendo assim, eu estou encontrando dois números cuja divisão tem isso aqui. Entendeu? Beleza? Eu estou fazendo esse raciocínio aqui, ó. A inclinação é a tangente desse ângulo, lembra? Beleza? Tá? Então, a inclinação do vetor é a coordenada y dividida pela coordenada x. Poderia. Eu ia falar em 2 quanto? Pode, poderia. Ao contrário, né? 1 menos 2.
Então, olha só, o que vocês estão fazendo, estão falando aí, já vai indicar uma coisa que eu ia falar, tá? O vetor diretor não é único, tranquilo? Certo? Porque vocês, três pessoas diferentes, já falaram três coisas, três vetores diferentes. Beleza? Tranquilo, pessoal? Não, eu não peguei essa parte do resto do vetor e por que uma coordenada do ponto vira vetor. Por que a coordenada do ponto vira vetor? Isso. Então, olha só. Um vetor é isso aqui, é uma setinha, tá? Esse vetor aqui é o vetor 2, 3. O vetor 2, 3 é o vetor que liga o ponto 2, 3 até a origem, que parte da origem e vai até o ponto 2, 3. Porque lembra que a gente falou aqui, a gente combinou que um vetor para a gente sempre vai partir da origem, entendeu? Então é assim que um ponto vira um vetor. Porque quando a gente fala o vetor 3, 2, 3, aqui no caso, é sempre o vetor cuja ponta da seta está no ponto 2, 3, entendeu? Então ele é esse vetor que sai da origem e vai até o ponto 2, 3. Qual é a inclinação desse vetor? A inclinação de alguma coisa é sempre o cateto vertical no cateto horizontal, beleza? Então assim que eu cheguei nesse número aqui, tá certo, pessoal? Isso. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Tá legal? Agora nesse aqui, eu estou fazendo o contrário. Eu tenho a inclinação e eu quero achar um vetor que tenha essa inclinação. Tá legal? Certo? Então eu tenho que achar um vetor de tal forma que o y dele dividido pelo x dele dê esse valor aqui. Tá? Beleza? Aí três pessoas diferentes falaram esses três vetores diferentes. Tranquilo? Beleza? Certo? E qual deles está certo? Todos estão certos, tá? Beleza, Flávio? Isso é o U. O V é esse aqui, tá? O V é esse, porque usando essas letras aqui, às vezes eu escrevo U parecido com V, tá? O que eu estou chamando de U é o vetor diretor. Beleza? Então, o vetor diretor é o vetor da direção. É o vetor onde aquela reta passa. E o que eu estou chamando de V aqui é um ponto pertencente à reta, que é esse ponto 3, 1 ali. Tá? Tranquilo? Que é dado no certo exercício. Beleza? Certo? Então, eu posso escolher qualquer um desses aqui para ser o vetor diretor, tá? Porque esses vetores, qual é a diferença entre eles? Eles têm tamanhos, eles têm módulo diferente. Um é maior do que o outro, mas todos estão na mesma direção, tá claro? Certo? Vamos desenhar esses vetores aqui. Então, por exemplo, menos 1, 2, tá aqui, desenhei esse primeiro que é mais fácil, tá? Esse é o menos 1, 2. Beleza? Tranquilo? Tá? Aí, o 2, 4 vai ser um vetor para cá. Vou desenhar meio 1, tá? Mas que tem, esse aqui tem o dobro do tamanho desse, faz de conta, tá? Beleza? Porque o 2, 4, ele está no sentido oposto do menos 1, 2, 2, 4, 2, menos, tá? Aí tem condição. Pronto, faz de conta. 2 menos 4, beleza? Tá? Ele está no sentido oposto desse. Tem o dobro do tamanho dele. Tá legal? Mas não importa.
Porque esse vetor só serve para indicar a direção. Tá legal? Então pode ser qualquer um desses. O outro ali, 3 menos 6, ele está onde? Ele está um pouco para cá. Tá legal? Então esse aqui vai ser o 2 menos 4 e esse aqui vai ser o 3 menos 6. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? Tranquilo? Então, esse vetor diretor ele só serve para indicar a direção, tá? Certo? E aí eu tenho o ponto onde a reta passa. O ponto onde a reta passa é o 3, 1, que é esse ponto aqui, tá? Tranquilo? Certo? Então, que reta é essa fazendo o desenho? O desenho vai ficar horrível como sempre, mas vai dar para entender. Que reta é essa? É a reta que passa por esse ponto e está na direção daquele vetor. Tá legal? Certo? Essa direção aqui. A inclinação dela é menos 2. Tá legal, pessoal? Hã? Então, essa reta é paralela a essa direção aqui. E passa pelo ponto 3, 1. Entendeu? Certo? Se eu estou dizendo que esse vetor é o vetor diretor, é porque a reta está nessa direção. Só que ela... Então essa aqui é a direção da reta. Certo? Só que nessa direção tem infinitas retas. Posso ter uma aqui que também está nessa direção, uma aqui, uma aqui, uma aqui. No caso, esse ponto 3, 1 fixa o lugar onde a reta passa. Beleza? E aí agora eu vou representar a equação paramétrica. Aí eu vou representar assim, xy é igual a t, que multiplica o vetor diretor, tá? Aí eu vou escolher esse aqui que é o mais fácil, que é o mais simples que você escolhe. Mas se você fosse na prova, poderia botar qualquer um desses. Tá legal? Beleza? Então vai ser menos 1, 2, mais o ponto onde a reta passa, que é o 3, 1. Tá de boa? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Lembrando, igual a gente explicou na aula passada, quando eu multiplico esse vetor menos 1, 2 por um parâmetro t, o que eu estou falando? Por exemplo, esse vetor 2 menos 4, olhem para cá, esse vetor aqui é igual a esse aqui multiplicado por menos 2, concorda? Certo? Esse vetor 3 menos 6 é igual a esse vetor menos 1, 2 multiplicado por quem? Menos 3. Tranquilo? Certo? Quando eu escrevo t, esse t representa o quê? Todos os números reais. Certo? Quando eu coloco para cada número real, eu vou ter uma multiplicação aqui. Quando eu coloco todos, eu vou ter essa reta toda aqui. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, só essa parte aqui, t menos 1, 2, sem esse ponto somado, corresponde a essa reta passando pela origem. Tá? Certo? Quando eu somo esse ponto, eu estou transladando essa reta paralelamente para cá. Tá? Porque a ideia é de soma vetorial. Então, quando eu escrevo t menos 1, 2, eu estou me referindo a cada ponto pertencente a essa reta. Beleza? Tá? Aí eu vou somar cada ponto pertencente a essa reta com esse vetor. Então eu vou levar cada ponto pertencente a essa reta para cá. Porque a soma vetorial é aquela reta do paralelogramo. Beleza? Então eu vou pegar cada ponto pertencente a essa reta e vou deslocar paralelamente para cá. Beleza, pessoal? Então essa é a equação paramétrica. Então eu posso representar assim, posso representar assim, ó. Veja bem. Se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, t vezes menos 1, 2, eu vou ter menos t, 2t. Tá legal? Certo? Tá legal, pessoal? Beleza? E aí posso fazer essa soma.
Aí eu botei xy igual a menos t mais 3, 2t mais 1. Tá? E também posso escrever coordenada, coordenada. Tá? Escrever coordenada é escrever x igual a isso aqui e y igual a 2t mais 1. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Posso fazer o outro? Posso apagar aqui? Pode? Pode apagar aqui. Vou escrever aqui. Estou escrevendo só resumidamente porque vai escrever aqui na lista, tá? Olha só. Então, esse item B, ele está agora nessa primeira condição aqui. Em vez de dar um ponto e a direção, ele dá 2 pontos. Tá legal? Certo? Mas 2 pontos também determinam uma reta. Se eu conheço 2 pontos, certo? Beleza? Eu conheço o ponto e a direção. Tá? Certo? Então agora, tendo 2 pontos, eu preciso determinar a inclinação, que é a direção. Para determinar a inclinação, eu vou usar essa mesma fórmula aqui, tá? Que fórmula é essa? Delta y sobre delta x é igual à inclinação. Que é a mesma fórmula que eu usei que eu apaguei aqui, né? Para achar a inclinação do vetor. A inclinação é delta y sobre delta x. É o cateto vertical sobre o cateto horizontal. Tá legal? Está sendo visto. Beleza, pessoal? Certo? Aí. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Então, delta y sobre delta x é a inclinação, tá? Então, agora eu vou aplicar essa fórmula. Praticamente qualquer um. Entendeu? Você tem que entender isso, que a inclinação é delta y sobre delta x. Você vai usar essa fórmula de diferentes maneiras. Tá? Aqui, como é que eu usei essa fórmula? Eu usei essa fórmula com um ponto conhecido e um ponto qualquer. Então, esse ponto aqui era um ponto conhecido que pertence à reta, e esse xy aqui é um ponto qualquer pertencente à reta. Eu sei que o delta y sobre delta x dele é sempre igual a A. Tá? Certo? Essa fórmula diz o seguinte: delta y sobre delta x de quaisquer 2 pontos pertencentes à reta é igual à inclinação. Beleza? Tranquilo? Que é a mesma forma que eu uso o vetor que foi ela ali, não sei seu nome ali, ó. Tá? Seu nome. Oi? Marcele. Foi que a Marcele perguntou. No caso do vetor, eu também usei essa forma, delta y sobre delta x igual a A. Só que um ponto é a origem, entendeu? Então é como se esse ponto aqui fosse o 0, 0, porque o vetor sempre parte da origem. Por isso que eu uso só outro ponto que é a ponta da seta dele, entendeu? Mas é também essa mesma forma. Tá beleza? Tá? Então, aqui agora eu vou usar essa fórmula para determinar a inclinação. Tranquilo? Porque repara aqui eu já sabia a inclinação. A inclinação é dada no problema. Tá legal? Então eu só joguei a inclinação aqui. Agora eu vou usar essa mesma fórmula, só que eu conheço os pontos e não a inclinação. Então eu vou fazer delta y sobre delta x. Então a y de um menos o y do outro sobre x de um menos o x do outro. Tá legal? Certo?
tá? Isso aí tem que ser igual a A, tá? Então eu vou ter A igual a 0 menos 1 sobre menos 1, tá? Beleza, pessoal? Ó, y de 1, 0. Y no outro, 1. Então, é isso aqui que eu estou fazendo, ó. Certo? Tá, então eu tenho dois pontos. Cada um tem uma coordenada y e cada um tem uma coordenada x. Então quem é o y, tanto faz a ordem, tá? Dos pontos. Posso fazer o contrário também, tá? Então vou fazer até o contrário, ó. Vou pegar y, não foi assim que eu lembro. Y de um ponto, quem é o y desse ponto aqui? Quem é a coordenada y desse ponto? 1. Menos y no outro ponto, que é quem? 0. Agora x desse ponto, quem é? 1, certo? Menos o x do outro ponto, que é quem? Menos 1. Beleza? Posso fazer em qualquer ordem, tá? Só não posso trocar a ordem. Se eu faço numa ordem para o y, eu tenho que fazer a mesma ordem para o x. Tá? Então se eu fiz y desse menos y desse, eu tenho que fazer x desse menos x desse, tá? E aí, quanto vai dar isso aqui? 1/2. Alguma dúvida? Certo? Tá tranquilo, pessoal? Beleza? Certo? Ok? Tá? Então agora eu já conheço o A, tá? Que é 1/2, essa conta certa, né? Tá. Eu já conheço o A, que é 1/2, ok? Beleza? Tá? Agora eu vou usar novamente essa mesma fórmula do mesmo jeito que eu usei aqui, porque agora eu conheço a inclinação. Tá legal? Beleza? Tá? Então eu vou usar essa fórmula agora assim. Posso apagar essa parte? Tá? Então agora eu vou usar essa mesma fórmula assim, porque agora eu já conheço A. Então o que eu vou usar agora? Eu vou colocar esse menos meio no lugar de A, certo? E vou usar o x0 e x0 y0 como um ponto pertencente à reta conhecido, tá? Então, quem é que eu posso botar no lugar de x0 e y0 aqui como um ponto pertencente à reta conhecido? Quem eu posso botar? Qualquer um dos dois, tá? Beleza? Porque todos os dois são pontos pertencentes à reta conhecida. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Tá? Então, qual ponto vocês querem escolher para colocar ali no lugar? Pode escolher qualquer um. Tá, foi dividida a votação. Vou colocar esse aqui. Então, eu vou colocar ó, y menos 0 sobre x menos 1, tá certo? Isso aqui tem que ser igual a quanto? Meio. Então, eu vou ter y menos 0 é y mesmo, sobre x menos 1 é x mais 1. Isso aqui tem que ser igual a meio, tá legal? Certo? Então eu vou ter y também pode ser y é 1/2 do x mais 1/2, tá? Beleza? Então essa é a equação cartesiana, certo? Alguma dúvida aqui? Beleza?
baixo, ó, x menos menos 1 é x mais 1, tá? Aí multipliquei o x mais 1 para cá, tá? Então vai ficar assim 1 meio vezes x mais 1, ou posso colocar 1 meio vezes x mais meio, tá? Beleza? Tranquilo? Certo? Tá legal? Então essa é a equação cartesiana. Agora vamos achar a equação paramétrica. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez antes. Agora, ó, eu tenho a inclinação. A inclinação é esse aqui, ó. É isso aqui. A é igual a meio. Tá certo? O vetor diretor tem que ser um vetor cuja inclinação seja 1 meio. Tá? Tem que ser um vetor que quando eu divido y por x dá meio. Qual pode ser esse vetor? O vetor diretor tem que ser um vetor que quando eu divido y por x dá meio. Porque a inclinação é meio igualzinho ao exercício anterior. Qual é um vetor que quando eu divido y por x dá meio? Tá, 1 e 2 e 4. Não, 2 e 4 não. 4 e 2. 4 e 2, certo? Beleza? Porque quando eu dividir y por x tem que dar 1 meio, tá? Certo? Beleza? Tá? Mas qual é o outro vetor diretor mais simples? Eu sempre quero mais simples, tá? Mas na prova tá certo, tá? Se vocês botarem isso aqui na prova tá certo. Tá? O mais simples possível é 2 e 1, tá de boa isso? Tá certo? Mas todos os dois servem como vetor diretor, tá? Beleza? Então agora vamos lá, como é que a gente monta a equação paramétrica? Eu vou ter eu tenho que colocar aqui o vetor diretor e tenho que colocar aqui o ponto onde a reta passa, tá? Quem eu posso escolher para ser o vetor diretor? Qualquer um desses, tranquilo? Quem eu posso escolher para ser o V? O V é o ponto onde a reta passa. Quem eu posso escolher para ser o ponto onde a reta passa? Qualquer um dos dois também, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então eu posso ter, olha só, uma equação paramétrica certa é essa aqui, ó. Outra equação paramétrica certa é essa aqui. Então ele tem que pode ter mais de uma equação paramétrica. Oi? Então tem mais de uma equação. Tem mais de uma equação paramétrica. Mas ele tem algum número máximo de equações possíveis. Não. Qualquer reta, você vai conseguir infinitas equações paramétricas diferentes. Entendeu? Certo? Essas duas aqui são as duas equações paramétricas na mesma reta. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Tá? Eu escolhi um vetor diferente e um ponto onde a reta passa diferente. Mas as duas estão certas. Tá? Se eu desenvolver essa de baixo, eu vou ter x igual a menos 2t menos 1. Ah, tá errado. É menos 2, vou falar 2. 2t menos 1 e y igual a menos t. Beleza? Esse aqui eu estou desenvolvendo a segunda, tá certo, né? 2t menos 1 e y igual a menos t não. Se bem que isso igual a t. Se bem com sinal de menos. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, olha só, Samuel. A mesma reta pode ser representada parametricamente
infinitas maneiras, tá? Isso tem uma interpretação física, tranquilo? Porque a gente pode pensar na equação paramétrica da reta, se a gente considera que o t é o tempo, certo? A gente pode pensar na equação paramétrica da reta como uma equação que descreve um movimento retilíneo, né, porque é uma reta, e uniforme que tem velocidade constante. Tranquilo? E o desenho da reta é a trajetória desse movimento, tá certo? Mas uma mesma trajetória pode ser percorrida de diferentes maneiras, infinitas maneiras diferentes. Tranquilo? Tá? Então, se eu substituir nessa primeira equação aqui, ó, se eu substituir t igual a 0, eu vou ter xy igual a quanto? Se eu jogar t igual a 0 aqui, eu vou ter xy igual a quanto? A 0. Não, joga t igual a 0, eu vou ter xy igual a quanto? 1 e 1. Se eu jogar t igual a 0 aqui, eu vou ter xy igual a quanto? Menos 1 e 0. Tá? Então, se eu estou pensando nessa equação como uma equação de movimento, e eu estou colocando t igual a 0, isso quer dizer um instante inicial, é um ponto de partida. Então, esse ponto aqui representa um ponto de partida. Tranquilo? Tá? E esse vetor aqui é o vetor velocidade. Tá? Então, quanto maior esse vetor, quanto maior o módulo desse vetor, mais rápido o movimento está acontecendo. Então, veja bem, essas duas equações paramétricas, elas podem ser interpretadas como dois movimentos diferentes que têm a mesma trajetória. Tranquilo? Como se estivesse andando na mesma rua. Tá? Mas esse está começando de um ponto, 1, esse está começando de outro ponto, menos 1, 0, e esse está andando com o dobro da velocidade desse. Tem sentido isso? Roger, quer acrescentar alguma coisa? Não, perfeito. Achei incrível. Hã? Achei incrível essa. Certo, pessoal? Tá legal? Tranquilo? Só um ponto, e assim, você tem que pensar também que em física, a determinação do ponto do instante de tempo zero também é algo que você escolhe. É importante pensar nisso, não é o zero como obrigação, o movimento tem que começar naquele instante em si. Você pode até pensar que o movimento já existia, aí você passou a observá-lo com ele já acontecendo no momento que você disparou o cronômetro. Existe um movimento antes daquele tempo de disparar. É possível pensar dessa forma. Você pode pensar no tempo negativo também, né? Porque o tempo inicial, como ele falou, é o que você escolhe. É o tempo que você escolhe para disparar o seu cronômetro no sistema de relógios que você está utilizando. Então, coisas como o tempo negativo que seria imaginado em outros contextos é bem plausível uma condição como essa. Então, tipo assim, eu estou andando, quando eu estou falando, eu estou andando por aqui, né? Então, se eu determinar que o tempo 0 é agora, é uma escolha. Se eu falar menos 1, aí também não sei se eu vou medir em segundos, minutos, enfim. Mas, digamos, menos 1 é 1 segundo atrás, onde eu estava 1 segundo atrás, né? Então, beleza? Isso dá diferentes parametrizações no mesmo movimento, para uma mesma trajetória, beleza? É só importante ressaltar, agora voltando também para a questão da física, porque uma coisa muito comum quando vocês trabalham com sistema de gráfico você vai ter gráficos de posição em função do tempo, que aí vai dar a noção da velocidade. Esse gráfico que a gente está falando aqui, essa curva parametrizada, se a gente botasse aquilo ali no gráfico, o x e o y são coordenadas de um plano. É diferente do gráfico x e y em física, tá, gente? De um gráfico posição em função do tempo. Tem essa conclusão. Ambos são representados por retas, mas eles representam coisas diferentes. Isso. Todo mundo entendeu isso? Não. Porque aqui ele está falando de um movimento bidimensional. Exatamente. Retilíneo bidimensional.
tridimensional, tá? Beleza? Às vezes representa em física, o movimento pode ser tridimensional, assim por diante. Vocês vão aprender em aula linear que o RN existe, tá? A gente está falando só de dimensão 2 e 3, mas a gente pode falar, pode não, a gente precisa falar em física de dimensão 4, dimensão 5, dimensão 6, dimensões maiores. Simplesmente que a gente pode ter problemas com mais de 3 variáveis. A gente usa o R4, R5 para representar. Beleza? Quem viu aqui o problema dos 3 corpos? A série, ninguém viu, não é possível. Oi? Falaram que é muito ruim. Aí eu quero assistir. Não, eu vi, achei ruim também, tá? Mas dizem que o livro é bom, eu não li o livro. Mas o que eu ia falar, para representar o problema dos 3, esse problema dos 3 corpos, a gente precisa de 6 dimensões, pelo menos, porque a posição de cada corpo são 3 coordenadas. É 6 não, 9. E não tem solução. É. A solução é caótica, na verdade, é uma solução que a gente não tem controle, que a gente não consegue prever exatamente. Beleza? Pode. Posso apagar isso aqui? Pode? Tá. Olha só, agora eu pulei, tá? Nossa, esse aí que eu acho importante fazer. Então eu estou falando que passa pelo ponto menos 1, 4 e é paralela ao vetor 3, 2, tá? Então prestem atenção que nesses exercícios que nós fizemos até agora, todos eles estão dando essas mesmas informações aqui de maneira diferente. Então aí vocês têm que interpretar esses problemas, tá? Então o que passa pelo ponto menos 1, 4 é paralelo ao vetor 3, 2. Quando eu digo que a reta é paralela ao vetor 3, 2, igual aquele desenho que eu fiz agora há pouco, tá? Certo? Se ela é paralela a esse vetor, quer dizer que ela está na direção apontada por esse vetor, tá legal? Beleza? Tranquilo? Então quem é o vetor de vetor dessa reta? Quem é o vetor que dá a direção? 3 e 2, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Porque se eu digo que ela é paralela àquele vetor, isso é outra maneira de dizer que ela está na direção daquele vetor. Então aquele vetor é o vetor diretor, tá? Lembra que eu fiz o desenho do exercício A? Desenhei o vetor e a reta paralela àquele vetor que está na direção daquele vetor, tá? Tranquilo? Beleza? Bom, aí nesse exercício, qual equação é mais fácil de fazer primeiro? A paramétrica ou a cartesiana? Paramétrica, porque a paramétrica já está tudo dado, é só substituir. Tá legal, pessoal? Então eu tenho um vetor de vetor, que é x, y, 3, 2, beleza? Tranquilo? E eu tenho um ponto onde a reta passa, que é menos 1, 4. É o U e o V, né? Que é exatamente o que está escrito aqui. Esse aqui é um ponto pertencente à reta e
e esse aqui é um vetor que está na direção da reta. Tá legal? Beleza? Aí, olha só, na prova, se vocês escreverem a equação paramétrica assim, já está certo, tá? Tranquilo? Eu estou desenvolvendo só para vocês verem como tem que escrever. Beleza, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Tá de boa? Tá. Agora, vamos achar a equação cartesiana. Tá? A equação cartesiana para achar a equação cartesiana, eu tenho que ter a inclinação, certo? Tranquilo? Tá? Então agora, eu tenho um vetor aqui, concorda? Tá? A inclinação é a inclinação desse vetor. Tá? Quanto é a inclinação desse vetor aqui? 2/3, tá? Certo? Então repare que quando eu falo a inclinação desse vetor é 2/3, eu estou usando aquela mesma fórmula ΔY sobre ΔX, tá? Porque o vetor sempre parte da origem. Então esse 2/3 é a ponta da seta do vetor. O 0,0 está implícito ali, tá? Tranquilo? Certo? A inclinação é o cateto vertical dividido pelo cateto horizontal. Tá? No caso desse vetor é isso aí, 2/3. Tranquilo? Eu estava com dúvida exatamente nisso. Isso foi a pergunta que ela fez agora. Eu estava me perguntando, eu mostrei para ela também. Ah, tá. Tá de boa? Hã? Mais ou menos. Tá. Então, olha só. Esse vetor aqui. Três, 2. É esse vetor aqui, certo? Quem é a inclinação? Cateto vertical sobre cateto horizontal. Quem é o cateto vertical? 2. Quem é o cateto horizontal? 3. A minha dúvida é mais como que eu posso afirmar matematicamente que esse vetor passa por um determinado ponto. Porque quando a gente está falando de uma coisa pequena assim, fica muito intuitivo, mas como eu pego uma escala muito grande e eu explico que esse vetor passa, ele pertence a essa reta. O vetor, se eu estou falando de vetor diretor, ele só serve para indicar a direção, entendeu? Então, esse vetor não pertence a essa reta. Eu vou fazer essa equação. Ele só serve para indicar a direção, entendeu? Onde é que vai estar essa reta? Ó, esse aqui é o vetor diretor. Agora, o ponto por onde ela passa é menos 1/4, que é esse ponto aqui, entendeu? Não, menos 1/4, para cima. Ah, é. Ao contrário. Calma. Menos 1/4. É esse ponto aqui. Tranquilo? Esse ponto aqui é menos 1/4. Certo? Então, olha só, o que o problema diz? Como é que é o desenho dessa reta? É uma reta que passa por esse ponto e é paralela a esse vetor. Então, como é que é o desenho dessa reta? É assim, ó. Entendeu? Beleza? Então, no caso, esse vetor aqui, como ele é um vetor diretor, ele não pertence a essa reta. Tranquilo? Certo?
lembrar que esse desenho é exatamente a interpretação do enunciado. Tá legal? Certo? Então, olha só, uma coisa que pode estar confundindo, assim, é que eu estou usando as palavras ponto e vetor indistintamente, tá? E no nosso caso, é assim mesmo, que a gente pode usar assim, beleza? Por quê? Veja bem, eu posso falar tanto o vetor 3,2 como o ponto 3,2, certo? Por quê? O que é um vetor? Um vetor é um segmento orientado que liga dois pontos, tá legal? O vetor é isso. Ele parte de um ponto e ele chega no outro ponto. Ele vai até o outro ponto. Tranquilo? Tá? Certo? Só que a gente combinou aqui que, pra gente, o ponto de partida de qualquer vetor sempre vai ser a origem, tá? Então, se eu já sei que o ponto de partida é a origem, eu não preciso falar o vetor que sai de 0, 0 e chega em 3, 2. Em vez de falar isso, eu vou falar simplesmente o vetor 3,2, tá? Quando eu falo o vetor 3,2, eu já sei que eu quero dizer isso. Esse vetor parte do 0, 0 e chega em 3,2, entendeu? Beleza? E no caso, então eu posso interpretar o vetor como um ponto como um vetor, certo? Por causa dessa combinação. Tranquilo? E aí, melhorou? Agora melhorou, porque agora eu entendi que o vetor não precisa fazer parte da reta. Não precisa. Exatamente. Esse vetor aqui, o vetor diretor, não necessariamente faz parte da reta. O vetor diretor, ele só serve para apontar a direção. Então, esse aqui, ó, ele não faz parte da reta. Ele aponta a direção na qual a reta vai. Só que a reta vai naquela direção, mas ela passa em outro lugar. E quem diz o lugar onde ela passa, onde ela passa é aquele ponto ali, entendeu? Perfeito, isso é sua dúvida. É isso mesmo. Posso apagar aqui? Isso aqui? Tá, então agora, continuando. A gente achou a inclinação da reta. A inclinação da reta é a inclinação desse vetor aqui. Tá? Então, de novo, eu vou usar aquela fórmula aqui, ó. Y menos y0 sobre x menos x0 é igual a A. Tá? Quem é que eu vou botar no lugar x0 e y0? Então eu vou ter y menos 4 sobre x menos 1 é igual a 2/3. Então eu vou ter y menos 4 sobre x mais 1 é igual a 2/3. Vou ter y menos 4 é igual a 2/3 de x mais 2/3. Então, vou ter y igual a 2/3 de x mais 2/3 mais 4, que dá 14/3. Tá certo isso? É para conferir mesmo, tá? Uma pergunta retórica, não. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui? Certo? Alguma dúvida aqui, ó? Tranquilo? Eu botei no lugar de x0 y0, ponto menos 1, 4. O resto foi só o desenvolvimento. Beleza? Tá? Tranquilo? Tá? Olha só, agora, nesse mesmo exercício, vamos fazer. A gente achou primeiro a equação paramétrica, que é essa aqui. Essa aqui é a equação cartesiana, tá? Eu vou mostrar para vocês uma
passar da equação paramétrica para a equação cartesiana. Tranquilo? Fala. Olha, até aqui tudo bem? Tá, até aqui é a principal parte, tá? Porque até aqui você sabendo quem você tem que substituir no lugar de quem. Daqui para cá só as contas, tá? Então vamos lá, ó. Y menos 1 é Y, x menos 1 é x mais 1, beleza? Aí eu multipliquei os dois lados por x mais 1, então x mais 1 vai para cá. Aí já apliquei a propriedade distributiva, certo? Então fica y menos 4, eu estou multiplicando os dois lados por x mais 1. Então aqui vai cancelar e do lado de cá vai ficar 2 terços de x mais 2 terços, que é 2 terços vezes x mais 1. E aí eu passei 4 para o outro lado. Então vai ficar 2 terços mais 4, que dá 14 terços. Certo? Que dá 2 terços mais 12 terços. Beleza? Agora, outro jeito de passar da equação paramétrica para a equação cartesiana, tá? Que é um jeito. Aí eu vou fazer esse outro jeito, tranquilo? Tá? E aí eu quero que vocês vejam qual vocês acham mais fácil, tá? Esse jeito aqui, repara, eu preciso usar mais os conceitos, tá? Certo? Porque eu preste atenção. Desse jeito aqui, como é que eu cheguei à equação paramétrica? Eu cheguei a partir da identificação de quem é a inclinação e quem é o ponto onde ela passa. Então eu achei a inclinação e achei isso e o ponto, identifiquei o ponto onde a reta passa. E é assim que eu cheguei na equação cartesiana. Tá legal? Beleza? Agora tem um outro jeito possível de fazer isso, que é o seguinte. Agora eu vou lembrar o que é uma equação cartesiana. Uma equação cartesiana é uma equação que só envolve x e y, tá certo? E uma equação paramétrica envolve x, y e t. Tá ok? Certo? Tá? Então, lembrando disso, uma maneira de passar da equação paramétrica para a equação cartesiana é eliminando o t, deixando só x e y. Tá? Então, olha para a equação paramétrica. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso dizer, por exemplo, olha na equação paramétrica aqui. A primeira equação, eu tenho que x é igual a 3t menos 1. Certo? Beleza? Tá? Então, isso significa que 3t é igual a quanto? 3t é igual a quanto? X mais 1, concorda? Passando um do lado de cá. Então eu vou ter que t é x mais 1 sobre 3, beleza? Tranquilo? Agora olhando de novo para a equação paramétrica. A equação paramétrica também me diz que y é igual a 2t mais 4, tá legal? Certo? Aí pego esse valor de t e substituo aqui. Tá? Então eu vou colocar isso aqui no lugar de t. Então eu vou ter 2 vezes. Beleza? Tranquilo? Então repara, agora eu eliminei t. Eu tenho uma equação só envolvendo x e y. Então eu tenho equação cartesiana. Tá? Então quanto vai dar isso aqui? Y é igual a 2 terços de x, fazendo essa conta aqui, mais 2 terços mais 4, igualzinho a essa, viu? Então y. Então qual vocês acharam mais fácil? Esse aqui ou
conceitos que definem uma reta. Tranquilo? Certo? Que é a inclinação do ponto por onde ela passa. Beleza? E o segundo envolve aquilo que caracteriza uma equação cartesiana e uma equação paramétrica. Tá? Uma equação cartesiana só envolve as coordenadas cartesianas x e y, e uma equação paramétrica envolve as coordenadas cartesianas e um parâmetro. Tá? Então, entendido isso, a gente pode pensar que para passar da equação paramétrica para cartesiana, basta eu eliminar esse parâmetro. Tá legal, pessoal? Posso apagar? Fazer o último. Aí a gente vai para o exercício, na volta a gente já vai fazer o trabalho, tá? Pronto. No caso, essa pessoa ali só fez. Só desenvolveu ela, só que no caso com uma equação de 3 incógnitas, normal. Isso. Tá? Exatamente. Ali eu tinha mais adequado falar variáveis, tá? Elas não são incógnitas, eu não vou achar um valor para elas. Mas é isso, eu tinha 3 variáveis, beleza? E aí eu eliminei uma e relacionei. É só isso, né? Posso apagar tudo? Olha só, vamos lá. Então agora eu estou pedindo a reta que passa pelo ponto 1 menos 3 e é paralela à reta, de equação menos 2x mais 3. Y igual a menos 2x mais 3. Então, de novo, eu estou dando todas essas informações aqui, só que de outra maneira. Tranquilo? Tá? Então veja bem, a reta que eu quero, beleza? É paralela a essa reta aqui. Certo? Tranquilo? Certo? Essa reta aqui, ela só tem o papel no exercício de dizer que a reta que eu vou determinar é paralela a ela. Tá? Então, se duas retas são paralelas, elas têm a mesma o quê? O mesmo coeficiente angular, a mesma inclinação. Então, quem vai ser a inclinação da reta que eu quero? Quem é a inclinação? Menos 2, concorda? Beleza? A inclinação é menos 2, que é aquele Azinho ali que estava explicando x. Então, pronto, morreu, né? Agora eu já sei a inclinação. Tá? Então, é para lembrar que duas retas paralelas vão ter a mesma inclinação. Tá? Então, agora eu vou fazer delta y sobre delta x é igual a A. Tá? Aí eu vou pegar esse ponto aqui. Beleza? Então, eu vou fazer y menos 3 sobre x menos 1 é igual a menos 2. Beleza, pessoal? Certo? Então eu vou ter y menos 3 é igual a y mais 3. Tá? Multiplico dos dois lados por x menos 1. Desse lado esquerdo vai cancelar. Do lado direito eu vou ter menos 2 que multiplica x menos 1. Tá legal? Certo?
Então eu vou ter y mais 3 é igual a menos 2x mais 2. Beleza? Multiplicando aqui. Então eu vou ter y igual a menos 2x mais 2 menos 3 menos 1. Certo? Beleza? Então, pode apagar aqui. Então, olha só. Agora, então, essa é a equação cartesiana. Agora, a equação paramétrica. Equação paramétrica, agora que eu já tenho a inclinação, é o mesmo procedimento que nós já fizemos várias vezes. Eu tenho que achar um vetor que tenha essa inclinação. Tá? Então, um vetor cujo cateto vertical dividido pelo cateto horizontal seja igual a menos 2. Quem pode ser esse vetor? É a mesma coisa. Tá. Vou botar esse aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então quem vai ser a equação? Vai ser. Olha, antes de terminar, olha para essas duas equações aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Repara só que, obviamente, elas têm a mesma inclinação, então elas estão na mesma direção. E elas têm um coeficiente diferente, têm independente diferente. Isso quer dizer que elas estão na mesma direção, mas esse constante aqui indica o lugar onde ela passa. Tá? Então elas estão na mesma direção e passam em lugares diferentes. Beleza? Agora vamos lá, terminar. Já tem o vetor diretor, tem um ponto onde ela passa. Então a equação paramétrica é T que multiplica o menos 2 mais menos 3. Tranquilo? Tá. Como vetor diretor de menos 2, eu poderia escrever de uma forma geral em função de alguma gente, por exemplo, A e menos 2A. Pode. Mas aí, A e menos 2A pode. É porque mantém a relação, mas pode ser representar assim também. Mas aí é uma forma genérica, pode. É isso que você está achando a fórmula geral de todos os vetores diretores possíveis. Sim. Professor, mas não seria o quê? Mas não seria o quê? Esse que eu vou falar? Não, esse A. Na segunda parâmetro, o diretor está falando que escrever todo e botar de uma forma que você executar todo. Se você vai jogar 2, 3, 4, vai dar no meio. Mas só o T está variando, né? Assim, que ele está falando de botar assim, T multiplica A vezes menos 2A. Seria só que não é porque é mesmo A de tá? É outra vez. Tá? Assim, seria, isso aí é todos os vetores diretores possíveis. Entendeu? Todos os vetores diretores possíveis são os vetores na forma A menos 2A. Eu vou pegar esse vetor diretor e multiplicar por T. Entendeu? Mas normalmente eu escolho um vetor diretor. Porque eu quero, pensa naquele negócio que eu falei de movimento. Cada vetor diretor indica uma velocidade. Entendeu? Mas assim, você está falando representação mais rápida também pode ter infinitos pontos. Entendeu? Então você não tem uma equação única. Né? Paramétrica. Cartesiano mesmo, paramétrico não. Então olha só. Aí aqui eu vou ter igual a T mais 1 menos 2T menos 3 ou x igual a T mais 1 y igual a menos 2T menos 3. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então olha só, vamos sair do intervalo. E na volta já vai ser um trabalho, vamos formando os grupos. O trabalho, antes de vocês saírem, vai ser envolvendo esse tema aqui mesmo.
Tá? Beleza? Deixa eu dar uma dica do trabalho. Para quem quiser tirar nota alta no trabalho. Olha só. O trabalho é sobre esse tema mesmo, de equações cartesianas e paramétricas da época. E o trabalho envolve, como eu já falei lá na mensagem que eu mandei, envolve a análise de produção de alunos. Então, basicamente, o que a gente vai pedir no trabalho, a gente vai dar um problema resolvido de duas maneiras diferentes por dois alunos hipotéticos, tá? Diferentes, inventados, né? Verdadeiro não. Mas faz quando o professor passou um problema e um aluno resolveu de um jeito A e o outro aluno resolveu de um jeito B. Tranquilo? Então, é como você discute isso para além de simplesmente certo ou errado, né? Que é uma coisa que, como professor de matemática, a gente tem que quebrar muito essa ideia de que a correção em matemática é só dar certo ou errado. Beleza? Então, é entender diferentes caminhos que normalmente a gente dá certo, a gente não, né? A gente não vai fazer isso. Mas muitos professores de matemática, às vezes, consideram certo só um caminho que o aluno segue. Tem vários caminhos possíveis, tá? E é importante considerar diferentes maneiras de resolver. Então, o trabalho de hoje é sobre isso, beleza? Mesmo esquema do outro. Vocês vão formar os grupos, depois vão entregar